Imagine ser acusado de algo que você não fez, perder o emprego, o respeito e até a confiança em si mesmo. Foi o que aconteceu com Jonas, um simples caixa de mercado que viu sua vida desmoronar por causa de uma injustiça. Mas o tempo tem uma forma curiosa de revelar a verdade. Hoje você vai conhecer uma história de dor, fé e redenção, e vai entender que a justiça pode até demorar, mas nunca falha. Meu nome é Jonas, tenho 32 anos e trabalhei como caixa em um pequeno mercado de bairro por quase 8 anos. Sempre me considerei uma pessoa simples, discreta, pontual e dedicada. Para mim, honestidade não era virtude, era obrigação. Eu nunca imaginei que um dia essa mesma honestidade seria colocada em dúvida e que estava prestes a descobrir que nem sempre a verdade aparece na hora certa e que a injustiça dói mais do que qualquer perda material. Todos os dias eu chegava cedo, abria o caixa, conferia o troco e tentava manter o sorriso, mesmo quando o cansaço pesava. Conhecia os clientes, sabia quem vinha comprar fiado, quem fazia piada, quem desabafava sobre a vida. O dono, seu Roberto, era um homem rígido, mas eu respeitava. Trabalhar ali me dava orgulho, principalmente por ter conquistado o emprego depois de muito tempo desempregado. Mas o que eu não imaginava é que justamente naquele lugar que eu mais confiava, eu estava prestes a viver a maior provação da minha história. Tudo começou com pequenas faltas no caixa, trocados, que não batiam, valores que sumiam ao final do expediente. No início achei que fosse erro de digitação ou troco errado, mas com o passar das semanas, as faltas aumentaram. Olhares que antes traziam simpatia, agora traziam suspeita e distância. O sistema mostrava inconsistências e as câmeras antigas falhavam justamente na hora em que o caixa era mexido. Foi aí que os rumores começaram. Tem alguém desviando dinheiro. E mesmo sem provas, os olhares começaram a pesar sobre mim. Num fim de tarde, seu Roberto me chamou na sala dele. Na mesa, o relatório mostrava um rombo de mais de R$ 1.000. Jonas, você é o único responsável por esse caixa. Quer me explicar? Eu sempre confiei em você, mas não posso ignorar o que está acontecendo. Mostrou os relatórios e disse que as imagens não registravam ninguém além de mim. Tentei explicar, mas percebi que ele já tinha o veredito pronto. Você sempre foi correto, mas ultimamente andou distraído, ele disse com um olhar frio. Tentei argumentar, pedir para verificarem os outros caixas, mas ele balançou a cabeça. No fundo, eu vi a decepção nos olhos dele, e aquilo doía mais do que qualquer palavra. Fui suspenso e mandando embora, ali mesmo, como se fosse um ladrão, na frente de todos. Naquela noite, sentei na calçada do mercado, sem saber para onde ir. Não era só o emprego que eu perdia, era o meu nome, minha dignidade. Não era só a demissão, era a vergonha, o medo, o sentimento de impotência. Como provar que eu era inocente se tudo apontava contra mim? As pessoas passavam e cochichavam. Algumas me evitavam, outras fingiam que não me viam. Minha mãe, idosa, não entendia o motivo de eu ter sido demitido e eu não tinha coragem de contar a verdade. Foi o pior momento da minha vida. Mas, no fundo, uma voz insistia. A verdade não precisa ser defendida. Ela se revela sozinha. Só me restava confiar que a verdade um dia vire à tona. Depois de alguns meses, recebi uma ligação. Era a moça do RH do mercado. Ela me pediu para ir até lá porque algo tinha acontecido. Chegando, encontrei seu Roberto e 2 seguranças. Seu Roberto começou a me contar que após a minha saída, as faltas de dinheiro pararam. Que ele acreditou ter resolvido o problema.
Os boatos sobre mim diminuíram e a rotina no mercado voltou ao normal. Mas após alguns meses, os valores começaram a sumir de novo. Pequenas quantias, do mesmo jeito que antes. Foi então que uma dúvida começou a incomodar o patrão. E se eu tiver acusado o homem errado? Seu Roberto, incomodado que talvez tivesse cometido uma injustiça, mandou instalar um novo sistema de câmeras e auditoria digital em todos os setores. Durante uma análise, um dos técnicos encontrou arquivos antigos corrompidos e conseguiu restaurar parte das gravações dos meses anteriores. E foi ali que a verdade apareceu. Nas imagens, o subgerente, homem de confiança do dono, aparecia retirando dinheiro discretamente do caixa quando eu saía para o banheiro ou ajudava clientes. O mesmo homem que me olhou com desprezo quando eu fui demitido era o verdadeiro ladrão. Seu Roberto me olhou nos olhos com vergonha. Quando eu entrei na sala, vi nos olhos dele algo que eu não via há muito tempo: arrependimento. Ele me mostrou as imagens e com a voz embargada me disse: Jonas, me perdoa. Eu fui injusto, devia ter confiado mais em você. Naquele momento eu não consegui dizer nada, porque a verdade pode demorar, mas ela sempre chega. Alguns dias depois, fui readmitido. Desta vez, não apenas como caixa, mas como supervisor de confiança. As pessoas voltaram a me cumprimentar e até os que duvidaram de mim vieram se desculpar. Hoje, toda vez que eu fecho caixa, lembro do dia em que perdi tudo e do dia em que recuperei o que mais valia: meu nome e a minha paz. Porque no fim das contas, a verdade não precisa de pressa, só de paciência. Mas o que me marcou de verdade foi perceber que o tempo é o melhor juiz que existe. Ele pode tardar, mas nunca falha. A vida às vezes é injusta. Pessoas boas sofrem por erros que não cometeram, e quem erra parece seguir impune. Mas o tempo é um juiz silencioso, e ele sempre revela o que os olhos humanos não viram. Jonas perdeu tudo, mas nunca perdeu sua essência. E foi isso que o trouxe de volta com dignidade e paz no coração. Que essa história te lembre: a verdade pode demorar, mas ela nunca deixa de aparecer. E quando aparece, ela cura, liberta e ensina. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!